tudo que você passou, né? E hoje eu queria colocar nessa linha temporal, Andressa, desde da tua infância até hoje, porque é uma vida que aconteceu muita coisa, né? Muito intensa. Um livro. Exatamente. Eu quero começar voltando lá pra trás. Onde você nasce? Como que era a tua família? Se era de brincar na rua? Como que era a tua infância? Eu tive uma infância muito difícil, porque a minha mãe, ela me ganhou muito novinha. Minha mãe tinha 14 anos de idade quando ela foi mãe. Meu pai, ele tinha 27 anos e ele era um homem bem sucedido na cidade. Qual cidade? Bossoroca, interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade bem pequenininha, perto de São Luís Gonzaga, Santiago. Tá. E a minha mãe estava morando lá, meu avô era mecânico, minha avó faxineira e uma família pobre. E aí a minha mãe acabou engravidando do meu pai. Aos 14? Aos 14 anos. Meu pai achou que eu não era filha dele porque eu nasci muito escurinha. Então ele é alemão. Ele é alemão. O Uraque é alemão. Sei. E não me registrou, não me quis, na verdade, né? Então eu sofri muito pelo abandono e a rejeição do meu pai. Sua mãe te criou sozinha, minha mãe me então. criou sozinha. Aí minha mãe tinha que Heroína, trabalhar. né? Exato. Aí minha mãe, Mas só ela que eu tinha tinha, ajuda? só que a minha mãe, eu tive mágoa dela há muitos anos por não entender, porque a gente é adolescente, criança, você não entende, né? você não entende, você culpa. E eu fui abusada sexualmente na infância. Então, assim, ela tinha que trabalhar. Putz. E ela tinha que me deixar com alguém. E quem era pra me cuidar, me abusou. Então Você ficava na casa dela? Ou eu deixava... não, na verdade, a minha mãe, ela me... Eu sempre disse me deu. Mas ela fica muito magoada quando eu falo que me deu, porque para ela não estava me dando, ela estava me deixando ali para trabalhar, né? Então assim, ela me deixou ali naquela família para que ela pudesse trabalhar, e eu fui abusada. Era o pai o pai de um namorado da minha mãe. Minha mãe arrumou um namorado, e o pai desse namorado, que era o vovozinho bonzinho, foi que me abusou na infância. Olha, eu fui morar com eles, eu tinha uns 2 anos, mas os abusos aconteceram entre 6 e 8 anos. 6 e 8 anos, assim. Nossa. Que eu me recordo. E você nem entendia nada? Não entendia nada. Você chegava a falar com alguém? Ele me ameaçava, né? Então... Quando você é abusado na infância, você não sabe o que está acontecendo. Você não entende, Você não entende. Você só tem medo porque a pessoa, o abusador, te ameaça dizendo que vai matar sua mãe, não conta. Então você não está entendendo. Então, com 8 anos, quando eu comecei a entender, eu comecei a dizer não, não, não. E aí a minha mãe de criação, que é uma pessoa que eu amo muito, uma professora de português incrível, que é essa senhora, que é a esposa dele, viu ele me abusando e me devolveu para minha mãe. Só que na época tudo aquilo era muito velado. Antigamente não se falava como se fala. Não se fala. E ele me roubou o meu direito de ser virgem, né? Então assim, durante muitos anos eu tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, para poder superar essa fase da minha vida. Porque houve um bloqueio muito grande. Eu não consigo lembrar de coisas boas, entende? Dessa fase. Então foi uma fase muito difícil. Então eu me tornei uma adolescente muito rebelde. Por quê? Com 8 anos, a minha mãe de criação, que eu amava, eu não queria me separar dela. E eu não entendia o que estava acontecendo. Quando ela viu ele me abusando, ela me devolveu para minha mãe. E mas aí pra você era uma... Eu queria continuar com ela porque eu amava ela. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, então eu fui morar com a minha mãe. E aí a minha mãe, tadinha, minha mãe era uma criança. E aí minha mãe não sabia me criar, não sabia me educar. Então era tudo à base do grito, apanhar. Então eu tive um péssimo relacionamento com a minha mãe durante muitos anos. Hoje eu entendo que cada um só dá o que tem. Claro. Né? Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Minha mãe é outra pessoa. Putz, que bom. Mas na época, assim, houve muita mágoa. Então eu tinha mágoa da minha mãe, porque ela tinha, teoricamente, né, me dado pra mim, na minha cabeça ela me deu. E do meu pai por ter me rejeitado. Então eu alimentei muito ódio, muita mágoa durante muitos anos, porque eu culpava eles do abuso sexual. Porque eu fui crescendo e entendendo
E então eu culpava eles por causa do abandono, do abuso, da rejeição. E né? desse vazio vinha toda essa raiva, né? Que raiva, ódio. Supria de outra forma. Queria vingança, sabe? Então, durante muitos anos eu alimentei isso. Até o período da fazenda ali, eu ainda tinha muita raiva. Muita raiva. Eu era uma panela de pressão e erupção, assim. A qualquer momento podia... E aí, daí eu fui muito rebelde.